Eu quero dar a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, que eu não pude dar uma esbarrada no início, né? E cumprimentar toda a igreja essa noite. Enquanto nós preparamos o nosso espírito, nosso coração, nossa mente para ouvir da palavra do Senhor. E hoje nós vamos, amados, olhar vários textos da palavra de Deus e vamos neles meditar sobre o seguinte tema: Jesus, o Deus da esperança. Essa semana eu comentava em algum lugar com alguém, eu não lembro exatamente onde eu estava, mas eu comentava que, bem diferente de todas as religiões, o cristianismo, e eu me refiro ao cristianismo verdadeiro, bíblico, não ao cristianismo institucionalizado, engessado, mas o cristianismo que é recheado da graça de Deus, é o único, eu não gosto nem de chamar de religião, mas vou então dizer a única fé, é o único credo de sua espécie. É a única fé que traz libertação verdadeira para os medos, os temores da sua vida. Na verdade, nós temos ao longo da história da humanidade muitas e muitas religiões que traziam medo às pessoas. Na antiguidade haviam religiões onde as pessoas eram aterrorizadas pela possibilidade de serem oferecidas elas mesmas como sacrifícios humanos. Outras, elas eram aterrorizadas pela possibilidade de ser atacadas por espíritos malignos, espíritos da floresta e assim por diante. Na modernidade, irmãos, mesmo o islamismo é uma religião que domina os seus seguidores através do medo. E mesmo no cristianismo histórico, não este bíblico que eu me referi no início, o medo é o que controlava as pessoas. O medo provocado, inclusive, pela ignorância, pela falta de acesso às Escrituras. Hoje à tarde, eu assisti a biografia, filme, que é a biografia, ele é bem curtinho, não tem nem uma hora, de John Huss. E John Huss foi um clérigo da Igreja Católica que foi preso simplesmente porque pregava as Escrituras na língua do povo, ao invés de celebrar em latim como era mandado pela igreja da época. E John Huss quase escapou da prisão de continuar preso, quando o imperador, simpático à pregação dele, queria muito soltá-lo. E quase já tinha decidido soltá-lo porque ele declarou para o cardeal, dizendo: eu sou o imperador, ele é meu súdito, e eu vou soltá-lo. E o imperador disse: porque é claro que a igreja não terá a coragem de queimar, você ouviu bem, queimar um imperador. E aí o cardeal respondeu a ele: verdade, queimar a igreja não faria, mas excomungar a igreja faria. E diante novamente do medo, o imperador não salvou a vida de John Huss. E John Huss foi morto na estaca, queimado vivo, e morreu cantando louvores ao Senhor. Então, como você vê, minha gente, o medo, a desesperança, têm sido armas usadas não só pelo diabo, mas pelas manifestações religiosas para manter as pessoas debaixo de controle. Mas aí surgiu um rapaz na Galileia, um jovem rapaz, que ousou dizer: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse é Jesus, o Deus da esperança. Eu quero destacar, meus irmãos, 3 textos aqui em que nós vemos, além de muitas outras coisas que a gente poderia ficar aqui a noite toda, ou semanas, como fizemos no último tema, falando de por que Jesus é o Deus da esperança.
Eu queria chamar a sua atenção em primeiro lugar para o texto de Lucas, capítulo 8. E lá nós vamos encontrar aquele texto que você já deve ter lido algumas vezes, em que um religioso passa por uma situação que nenhum pai gostaria de passar. Ele era dirigente da sinagoga. Ele era uma autoridade religiosa. A sinagoga era uma agência, digamos assim, né, uma sucursal do templo, que começou a ser usada desde a época do cativeiro, 480 anos antes. Mais do que isso, na verdade. E ficou. Para que os judeus pudessem, cada um em sua cidade, reunir-se para ouvir a lei, para ouvir a palavra e assim serem abençoados. Em Lucas capítulo 8, meus irmãos, versículo 40, a palavra de Deus diz o seguinte, que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, Talita cumi, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero lembrar do caso dessa mulher. Diz o texto que essa mulher há 12 anos sofria de uma doença que a debilitava e que tinha levado todo o seu dinheiro com os médicos. E um detalhe importante, meus irmãos, é que como esta mulher tinha uma doença, e é óbvio que era uma doença de origem ginecológica, ou seja, ela tinha um problema onde ela não conseguia parar de sangrar ou de menstruar, se você preferir. E segundo a lei judaica, a lei mosaica, durante o período do seu período, a mulher era cerimonialmente impura. Ela não poderia fazer uma série de coisas, muito menos atender às festividades religiosas, muito menos ir ao templo. Ou seja, há 12 anos que essa mulher era um pária, ou uma pária religiosa. Que ela não poderia participar de nenhuma festa, que ela não podia participar do dia da expiação, o Yom Kippur, que ela não podia participar da Páscoa, a festa mais importante no calendário judaico. Há 12 anos, meus irmãos, que ninguém tocava nessa mulher, porque ela era impura. Há 12 anos que ela não podia receber um abraço dos seus filhos. Há 12 anos que o seu marido não podia tocar nela. Há 12 anos que ela não podia fazer nada que uma pessoa normal fazia, porque naquela sociedade ela era impura.
Jesus é o Deus da esperança, meus irmãos, em primeiro lugar, contra a doença e contra tudo aquilo que ela provoca na vida do ser humano. Isaías diz que ele levou as nossas enfermidades. Ele levou tudo aquilo que é fruto da nossa queda, da queda lá em Adão, mas que nunca foi plano de Deus. E quando se fala isso, não está se referindo a necessariamente que, assim como a mulher de Lucas, cada uma de nossas enfermidades vão ser curadas. Mas o que eu quero destacar essa noite, meus irmãos, quando eu pensava muito sobre esse tema, é como eu e você encaramos a enfermidade. Como eu e você encaramos a doença. E eu comecei a puxar na minha memória, meus irmãos, como que homens que tinham intimidade com Deus encararam a doença. Em julho passado eu estava em Águas de Lindóia no congresso e a irmã Elinivação compartilhou uma experiência. Ela é capelã evangélica, inclusive já fiz um curso com ela muitos e muitos anos atrás. E ela compartilhou, meus irmãos, quando ela estava visitando uma paciente lá no Hospital das Clínicas, se não me engano, com a equipe médica dela. E essa paciente era uma paciente terminal. Mas mais importante do que ser terminal é que ela era uma serva do Senhor. E naquele corpo médico havia uma médica judia e que estava presente ali quando eles entraram e explicaram para aquela irmã que não havia mais nada que a medicina pudesse fazer por ela. E aquela irmã, com um sorriso no rosto, testemunhou da sua fé e falou da sua esperança no Senhor. De como a doença não era dona da sua vida, mas na verdade o Senhor era dono da sua vida. E de como a doença não conseguia dominar e enchê-la de medo, porque ela estava debaixo de uma esperança superior à enfermidade. Depois que saíram daquele quarto, chegaram no corredor, alguns médicos começaram a confabular entre si. Aquela médica que era judia chegou perto da irmã Elinivação e disse o seguinte para ela, com os olhos marejados: eu quero aquela fé. Quando o Senhor é o Deus da esperança, meu querido, na sua vida, mesmo que a enfermidade não seja tratada como foi em Lucas capítulo 8, ela nunca será dona da sua vida. Eu quero dizer isso, meus irmãos, porque nós somos uma igreja jovem. Porém, a enfermidade também acontece em igreja jovem. Há mais ou menos 20 anos atrás, o meu priminho de 4 anos de idade foi acometido de leucemia. E pessoas oraram, e gente fez oração, reuniões de oração. Alguns deram profetadas que ele ia ser curado. Mas meu primo faleceu. E durante aquele período, meus irmãos, Deus fez uma obra em que os seus avós se voltaram para o Senhor e serviram ao Senhor toda a sua vida. Meu tio, que era avô dele, já faleceu, já está com o Senhor. E a minha tia está lá em nossa igreja no Rio de Janeiro, servindo ao Senhor até o dia de hoje. Ou seja, meus irmãos, o importante da enfermidade não é como ela termina, mas o que acontece no processo dela. Como eu passo pelo processo dela quando o Jesus é o Deus da esperança na minha vida. Já contei essa história, eu vou contar de novo. O pastor Paulo César Brito, que é pastor e médico, foi visitar um homem que infelizmente a maioria daqui nunca conheceu, Sérgio Pimenta. Procura na internet, procura no YouTube, coloca Sérgio Pimenta e começa a ouvir as músicas dele. Talvez os ritmos e as melodias sejam de uma outra época, mas ouve a letra. É pura música brasileira, com letras teologicamente profundíssimas. E ele fazia parte até então de grupos como Vencedores por Cristo, Grupo Semente, assim por diante. Um belo dia, meus irmãos, Sérgio Pimenta foi diagnosticado com câncer no osso ou no músculo, não sei bem, de uma de suas pernas. Eu não lembro como é que foi o tratamento, não lembro da história, eu era muito novo na época, na verdade. E Paulo César Brito foi visitá-lo ali no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o pastor Paulo contou que ele orou, preparou, leu a Bíblia, falou assim: eu tenho que ir lá e fortalecer o meu irmão. Eu tenho que ir lá e levar para ele uma palavra de fé. E ele foi. Quando chegou no apartamento dele, a esposa dele atendeu a porta, o pastor Paulo César fala muito alto. E o Sérgio ouviu lá do quarto e disse: é o Paulo que está aí, manda entrar.
É quando Paulo entrou, um tanto solene, naquele quarto de alguém que, ao seu ver, era um convalescente, era uma pessoa enferma. Sérgio Pimenta falou: Paulo, senta aqui na cama, senta aqui, deixa eu lhe mostrar essa canção que o Senhor acabou de me dar. E o pastor Paulo César falou: queridos, eu fui levar fé e saí com a minha fé fortalecida, eu fui levar esperança e saí cheio de esperança, eu fui levar vitória e saí cheio de vitória. Porque não importa como, meu irmão, você vai terminar, importa como vai ser a sua jornada na enfermidade. Nesse texto nós descobrimos também, queridos, que o Senhor não é apenas o Deus da esperança na doença, mas também Ele é o Deus da esperança na notícia de morte. Jairo recebe, depois de já ter contactado a Jesus, a pior notícia que qualquer pai ou qualquer mãe pode receber na sua vida. Não incomodes mais o mestre. Não adianta mais. Sua filha já morreu. Não adianta nada do que você está fazendo aqui, porque morreu, né? Acabou. Não tem mais jeito não. Jesus ouve, meus irmãos, aquela notícia de antifé, de desesperança. Ele vira para Jairo e diz o seguinte: não tenha medo, versículo 50. Tão somente creia e ela será curada. Outra coisa, meus irmãos, que um dia nós, como igreja, encararemos é uma notícia de morte. E existe uma enorme possibilidade que a nossa notícia de morte não terminará como a notícia de morte que Jairo recebeu. Por quê? Ora, porque na história da humanidade você tem a filha de Lázaro, o filho daquela viúva, de Lázaro, não, perdão, a filha de Jairo, o filho daquela viúva, você tem o próprio Lázaro, Jesus, é claro, Eutico lá em Atos. Eu não consigo muito lembrar depois no Novo Testamento muito mais gente. Claro, tem um testemunho aqui e acolá na igreja cristã, talvez uns 10 ou 20 de ressurreição num mundo de 2 bilhões de cristãos. Então é bem possível, queridos, que um dia a notícia de morte seja verdadeiramente uma notícia de morte. Enquanto eu pensava sobre isso, começaram a surgir as frases, infelizmente eu não as anotei, mas duas que eu encontrei recentemente diziam mais ou menos assim: eu me deito com profunda tranquilidade, sem me preocupar se quando eu acordarei neste mundo ou no vindouro. Você dorme assim? Você se deita assim? Sabe, meus irmãos, outra frase que eu encontrei é que a falta ou o desespero pela perspectiva do céu se aproximar demais e muito rápido da minha vida tem a ver com o apego que eu tenho a este mundo, com as coisas deste mundo. E no meio disso tudo, meus irmãos, nós temos que lembrar como eu estou lidando com o fato de que eu não sou, enquanto aqui, eterno. Agora mesmo a irmã compartilhava que esteve no velório de um parente, um primo, 86 anos. Quem disse que nós chegaremos até lá? A verdade, meus irmãos, é que existe sempre a possibilidade de, em alguns casos aqui, tá? De repente você é muito sensível ao assunto, dessa seja a última vez que você me vê. Para eu não matar você, eu me mato. E essa noite, querido, eu quero pedir que você questione se há medo em seu coração diante desse tema. Pastor, não tem não. Sabe o que eu estou dizendo? Porque eu já vi crente que só se faltava se benzer. Só não se benze porque é crente. Porque estava falando de morte. Porque estava falando dessa coisa, meus irmãos, que é uma realidade necessária. Por quê? Porque sem morte não tem glorificação, sem morte não tem céu, sem morte eu não vejo o rosto de Jesus. E eu não suportaria viver 1000 anos nessa terra, esperando sempre ver o rosto do Senhor Jesus.
E quando Jairo recebe essa notícia, meus irmãos, o Senhor dá para ele uma palavra de fé e de vitória, mas mesmo que Ele não esteja dando para você hoje ou no futuro, mesmo que seja daqui a muitas décadas, uma palavra de esperança e de vitória, que seja de ressurreição, a mesma palavra serve para você. Não tenha medo. Creia. Não deixe a morte, querido, ser um guilhão, uma cadeia amarrada ao seu pé. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo, meus irmãos, no final da sua primeira carta aos Coríntios, um capítulo que inclusive nós já vimos aqui nesta igreja e fala basicamente sobre a ressurreição. E diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, para a gente pegar o fio da meada de Paulo, já que você teria que voltar lá no começo do capítulo. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, Paulo nos ensina o seguinte: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Tem que morrer. Nem o que é perecível. O que é perecível, irmãos? Esse corpo que você passa sabão, que você maqueia, que você corta o cabelo para ficar bonito, que passa perfume. Isso que vai... O que é perecível? Vai apodrecer. Nem o perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança. É esse o Deus que nós servimos, queridos. Quer seja doença, quer seja morte, pouco importa. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, se você é crente, se você é cristão, mas você vive debaixo desse medo não vem de Deus. Não nasce em Deus e nunca poderá nascer em Deus. Examine teu coração essa noite, querido, porque Jesus está lhe dizendo: não tema, crê somente. Em João capítulo 3, nós vamos encontrar também a história de um outro homem. Em João capítulo 3, nós vamos encontrar um homem que eu acredito que era muito sincero em buscar o Senhor. Porém, ele possuía algo que o amedrontava, que o aterrorizava, que era a sua religião. Esse homem, Nicodemos, ele era tão aterrorizado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas da sua época, que ele procura Jesus de noite, para não ser visto, para não ser identificado. Ele busca Jesus porque, sinceramente, ele quer saber um caminho onde ele possa encontrar Deus. A religião, no máximo, ele vai informar sua mente de um monte de coisas, mas nunca vai satisfazer o seu coração. Nunca vai preencher o vazio que existe dentro do seu peito. E sabendo disso, Nicodemos vai até ele e diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta,
Para começar, não houve nenhuma pergunta, né? Mas em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Dê uma olhada em João 3,10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Querido, Jesus é o Deus da esperança também na religiosidade. O que eu mais percebo, queridos, quando eu falo e converso com as pessoas sobre Deus, é o pavor que eles têm muitas vezes, mesmo que o rosto não mostre isso, mas as suas ações, suas palavras demonstram, em abandonar aquilo que eles receberam dos seus pais. Aquilo que eles abraçaram e cultivaram, às vezes, durante tantos anos. Aquilo está apegado à sua identidade. Aquilo está apegado a quem eles acham que eles são. E Nicodemos, meus irmãos, sendo fariseu, ele carrega aquilo há muito tempo. Ninguém se torna fariseu em 6 meses ou 1 ano. Na verdade, os meninos eram criados na escola rabínica, e aqueles que se destacavam e aprendiam mais começavam a galgar novas posições e finalmente conseguiam entrar para a seita dos fariseus, que nós vimos 3 semanas seguidas como Jesus era fã deles. Então Nicodemos, meus irmãos, está questionando Jesus, mas quando ele começa a passar aquilo pelo crivo de quem ele é, ele reconhece: isso que você está me falando vai me obrigar a jogar fora toda uma herança religiosa. E a verdade, meu querido, mesmo que você não tenha nem de perto a herança religiosa de Nicodemos, todos nós fomos criados numa herança religiosa. Nenhum ser humano é despido de um credo, até o ateu. O credo dele é dizer que não crê em Deus e defender isso com unhas e dentes. Aquele é o credo dele. Você precisa primeiro respeitar tanto este como todos os demais. E a verdade, meus irmãos, é que a pessoa está presa àquilo que ele crê como uma fortaleza que ele constrói, porque isso lhe traz segurança, isso lhe traz identidade. E Jesus, meus irmãos, vira para ele dizendo assim: você precisa nascer de novo. Coloca um furo, uma rachadura nessa fortaleza que Nicodemos tinha ao seu redor. E mais adiante, quando ele continua questionando, ele faz ainda mais um buraco ainda mais largo, dizendo: espera aí, você é mestre, você é professor, você é referência, você é doutor da lei aqui em Israel, e você não entende essas coisas? Nicodemos, essas são as profecias do Antigo Testamento se cumprindo diante dos seus olhos. E vocês não estão vendo isso. Querido, sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Você que é cristão, que é crente no Senhor, você que às vezes, tantas vezes já disse que não é religioso, que não tem religião, que já se libertou da religiosidade. Eu quero convidar você a questionar mais uma vez isso. E você visitar mais uma vez aqueles cantinhos na sua vida onde você tem exercido aquilo que a religião faz de melhor, a aperfeiçoamento, perdão. O autocrescimento. Agora perceba, eu estou falando do auto com U. O aperfeiçoamento de si próprio. Quando na verdade nós deveríamos buscar o alto com L, aperfeiçoamento. Vocês entenderam o trocadilho? A religião busca com que você aperfeiçoe a si mesmo. A-U-T-O, o auto-aperfeiçoamento. Quando que a relação com o Senhor Jesus diz que você vai ser auto-aperfeiçoado. O Senhor aperfeiçoará a sua vida lá do alto. Há uma enorme diferença. A primeira dá glória a você e a mim, porque eu fiz. O segundo
da glória ao Senhor. O primeiro é o seu esforço próprio, é a sua carne. O segundo é a ação e a operação do Espírito Santo na sua e na minha vida. E quando eu falo de carne, meus irmãos, é sempre bom destacar, porque nós temos essa ideia, fulano está na carne. Ele está na carne quando ele está bravo, quando ele está irado, quando ele está chutando até o cachorro. Não, tem gente, meus irmãos, que na fleuma, cara tranquilão, mas tá só a picanha. Picanha não, tá só o xambari. Tá na carne. Carne é esforço próprio. Carne é o Joversi querendo vencer por ele mesmo, querendo perdoar por ele mesmo, querendo amar por ele mesmo, querendo pregar por ele mesmo, querendo cantar por ele mesmo, querendo ser crente nele mesmo. Essa é a carne. Muitas vezes, meus irmãos, a carne tem uma tremenda de uma aparência espiritual. Ela se fantasia muito bem. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, como o Senhor nos falou em João capítulo 3 agora, ele começa a ter posturas diferentes, começa a experimentar uma transformação diferente e ele reconhece: não sou eu. Não sou eu. É a atuação do Espírito Santo na minha vida. Meus irmãos, eu tenho gastado há um bom tempo, eu tenho investido, melhor dizendo, muitas horas tentando ouvir coisas. Eu estou fazendo uma volta ao passado, assim. Eu estou visitando a vida de homens que a gente gosta de citar, que a gente coloca a frase, coloca o nome dele embaixo, porque tem autoridade. A gente sabe disso, são homens de Deus. Sabe o que eu descobri vendo a biografia, assistindo um filme sobre a vida daquele homem e assim por diante? Eram homens atormentados pela sua pecaminosidade. E eu vendo aquilo, eu falo assim: ai de mim, ai de mim. Porque se esse homem que eu admiro tanto, sim, pecador como eu, claro, mas se ele tinha essa profunda convicção da sua pecaminosidade, e se ele pedia misericórdia a Deus constantemente, que há de ser feito de mim? E que esperança que eu tenho de fazer alguma coisa para o Senhor? E aí, meus irmãos, o meu raciocínio eu comecei a perceber. Este era o segredo deles. Era cantar o cântico que a gente tem hoje, há 100, 200 anos atrás. Meu direito é não ter direito algum. Esse é o meu direito. Meu direito é, depois de ter feito tudo que eu tinha que fazer, receber o meu título. Qual é o título, irmão? Jesus diz: servo inútil. Esse é meu direito. Meu direito, meus irmãos, é ficar do lado do publicano e longe do fariseu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é meu direito. Sabe por quê, querido? A pior coisa que você pode fazer é não reconhecer o poder que o seu orgulho tem na sua vida. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Pois acabe de perceber a declaração que você acabou de falar. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Esse é o tipo de declaração que uma pessoa humilde nunca falaria. Quer ver só? Vire para o seu irmão do lado e diga assim: você é um pecador orgulhoso. Vire. Agora a igreja toda em coro vai dizer: pastor, o senhor é um miserável pecador orgulhoso. Pode falar: pastor. Agora me diga com toda sinceridade, você se sentiu bem ouvindo aquela pessoa falando isso? Você sentiu um amor maravilhoso por essa pessoa? Foi ou não foi? Nossa, você sentiu uma vontade de abençoar essa pessoa, não é isso? Essa pessoa acabou de receber uma curtida no seu Facebook pela declaração que ela falou para ti. Foi ou não foi? Acho que eu vou compartilhar. Fulano disse que eu sou um pecador orgulhoso. E vai botar um sorrisinho depois, um smile. Claro que não, né? Sabe por quê?
porque você é orgulhoso. E ninguém gosta de ouvir isso. Eu também não gostei muito de vocês falarem agora, não. Preferi que vocês fizeram meu aniversário. Porque a gente gosta, queridos, de ser... Parabéns, valeu, muito bem. Mas quando verdades que afetam quem nós de verdade somos e aonde necessitamos de libertação, o orgulho está lá na primeira fila, aí é complicado. Aí é muito complicado. Provérbios fala, meus irmãos, que mais valem as feridas daquele que ama do que os beijos daquele que odeia. Quer conhecer os seus amigos? Seu amigo, querido, não é aquele que sai para comer pizza com você. Seu amigo de verdade é aquele que ele chama ao lado, aquele que faz o papel de Espírito Santo, lembra? Parácletos. Esse é o significado consolador. Parácletos, a palavra kletos significa chamar, parar ao lado. Parar não é o estado aqui do lado do Amazonas, não. Parácletos, aquele que chama ao lado. O Espírito Santo faz isso. Amigo é aquele que lhe chama ao lado e diz: querido, acho que isso precisa ser confrontado na sua vida, isso está errado. Deus tem falado na minha vida também isso, e eu quero dizer para vocês o que a gente precisa mudar. Porque às vezes, irmãos, a gente passa a vida inteira, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, sem ter um amigo assim. Que nos chamem, como diz na minha terra, na chincha. Que me chame, né? Ali, ó. Naquilo que eu preciso realmente ser liberto, porque eu estou vivendo uma vida religiosa. E sabe, meus irmãos, o confronto de Jesus com Nicodemos nos rendeu o versículo mais maravilhoso da palavra de Deus. Para chegar até ele, vamos terminar o texto. Jesus pergunta então, como pode ser, Jesus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Versículo 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 16, a igreja pode ler junto comigo? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque escolhe os seus caminhos da religiosidade. Porque escolhe os seus caminhos do autoaperfeiçoamento, da auto-melhoria, em vez de reconhecer-se como pecador orgulhoso e humilhar-se na presença do Senhor. Último texto dessa noite, queridos, não o texto dos evangelhos, mas na verdade é um texto de Atos capítulo 2. No capítulo em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Pedro prega uma mensagem cheia de ousadia, aonde milhares de pessoas atendem ao seu convite de arrependimento. E no versículo 12 desta mensagem, aliás, perdão, irmãos, é 4:12, não 2:12. E no capítulo 4, porque eles foram presos como consequências dessas mensagens, das curas que eles fizeram, eles estão diante do Sinédrio. E esse Sinédrio que arquitetou a morte de Jesus. Ali é Atos 4:12, desculpe. E aí em Atos 4:12, meus irmãos, diante do Sinédrio, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos, nessa audiência tão hostil, Pedro declara com autoridade, dizendo: olha, tudo aquilo que vocês confiam não serve de nada. Não há salvação debaixo do céu em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. E eu quero terminar, meus irmãos, com algo que nos é ou deveria ser para nós muito maravilhoso.
Jesus, o Deus da esperança na eternidade. Eu queria terminar, meus irmãos, falando um pouco de salvação. Eu queria falar, meus irmãos, desse tema que quando a gente chega no seminário recebe um nome complicado. Soteriologia. Soter, Salvador, em grego. E sotera, salvação. Estudo da salvação. E apesar do nome complicado, meus irmãos, a salvação é algo extremamente simples. O Evangelho é algo extremamente simples. Simples porque uma criança, ou 3, de 4 anos, precisam compreendê-la. É simples, irmãos, porque você não precisa de seminário para pregá-lo. É simples porque você não precisa de mestrado ou doutorado para pregá-lo ou entendê-lo. O Evangelho e a salvação são simples porque foram consumados por um carpinteiro em uma cruz rude, numa colina fora de Jerusalém. A salvação não foi pensada e bolada em Harvard ou Cambridge. Não surgiu nem no Sinédrio com os seus mestres da lei. Não surgiu da sabedoria da Grécia. Não surgiu da força militar de Roma. Na verdade, a salvação começa em um lugarzinho chamado Etu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá. De ti me sairá aquele, Jesus. Começa uma cidadezinha pequena, que nem hoje é lá grande coisa. Muito menos o era há 2000 anos atrás. E a salvação continua, meus irmãos, em outra cidadezinha pequena, perto do mar da Galileia, Nazaré. E a salvação, meus irmãos, chega à idade onde ele deveria iniciar o seu ministério. E aí quando ele começa, ou ela, a salvação, começa o seu ministério, o seu primo, apenas 6 meses mais velho que ele, o reconhece, estende o dedo, estende seu braço, estende seu dedo e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses cordeiros que vocês sacrificaram durante tanto tempo, eles eram apenas e unicamente um penhor, uma promissória. Devo ou não nego, o pobre do cordeiro vai sofrer no meu lugar. Devo ou não nego, o animal vai levar a minha culpa. Mas agora não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já chegou. Ele começa o ministério, meus irmãos, 3 anos aproximadamente, pouco mais. E ele seleciona homens, 12, 70. E ele tem uma pequena multidão que vai aonde ele está. E ele começa a ensinar, meus irmãos, algo completamente diferente, ao ponto das multidões dizerem: esse ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. E ele coloca em xeque o sistema político e religioso da sua época. E ele ensina no Sermão da Montanha a contracultura do reino. Lembra o que foi dito? Amem seus amigos, odeiem os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que lhes perseguem. Se alguém lhe der numa face, dá a outra. Se alguém lhe obrigar a dar 1 milha, ande 2. E as multidões ficaram simplesmente maravilhadas. E ele continua, meus irmãos, e ele bate de frente com o sistema religioso da sua época. E pronuncia 7 ais, recheados com muito mais críticas, Mateus capítulo 23, aos seus principais opositores, os fariseus e escribas. E aí, na calada da noite, é arquitetada uma traição, e com um beijo, Judas o trai, quando ele estava no Getsêmani. Ele é julgado, meus irmãos, repare o texto, não onde ele deveria ser, mas na casa do sumo sacerdote, que ninguém descobrisse. E eu acredito que alguns fariseus, que já sabiam-se simpatizantes a ele como Nicodemos, nem convidados foram.
E aí, meus irmãos, ele é traído, julgado, o pior julgamento mais injusto da história da humanidade. Pilatos lava as mãos, Herodes não consegue arrancar uma palavra dele. Ele volta para Pilatos, que pergunta a ele: você não sabia que eu tenho autoridade de lhe mandar soltá-lo, lhe mandar matar? Ao que ele responde: nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida, se do alto, com L, não lhe fosse dada. E aí, meus irmãos, ele vira para a multidão, já tendo falado sobre Barrabás, porque era costume soltar um prisioneiro na Páscoa, e diz: quem vocês querem que lhe solte, Barrabás, salteador, assassino, ou Jesus chamado Cristo? E eles escolhem Barrabás. O que vocês querem que faça com Jesus? Extaurou, crucifica-o. Mas o porquê ele não fez nada? Disse Pilatos. Não, crucifica-o. Pilatos insiste, o que a multidão fala? O sangue dele seja sobre nós e os nossos filhos. Péssimo juramento. Péssimo. A história comprovou isso, né? E aí, meus irmãos, depois de cruelmente açoitado, Jesus carrega a sua própria cruz, a Stauros, até onde ele pode. Simão é obrigado a carregar o resto do caminho. E aí ele é crucificado. Eu acho que você nunca viu uma descrição da crucificação. Uma descrição científica, médica. Você pode escolher várias opções para saber por que o crucificado morre. Primeiro, porque Jesus chegou já um trapo humano ali até a cruz. Ele chegou extremamente fragilizado pelos açoites que os soldados promoveram sobre a sua carne com um chicote que era chamado de flagellum pelos romanos. E ele não tinha esse nome por nenhum outro motivo, porque ele realmente provocava um flagelo na pessoa. Tiras de couro presas a um bastão, em cujas pontas dessas tiras estavam pedaços de osso e de metal. Mais ou menos, quase o que você viu no filme Paixão de Cristo. Jesus é crucificado, meus irmãos, os pregos atravessam a altura dos seus punhos e os seus pés, um cruzado sobre o outro. E o crucificado, eu quero um dia pedir que você faça isso. Coloque suas mãos em cima, talvez em uma vara, alguma coisa assim, segurando apenas. E tente ficar lá 10 minutos, 30 minutos, meia hora. Talvez peça para sua esposa amarrar uma fita, pode ser de seda. Você não precisa mais fazer sacrifício nenhum, para que a sua mão fique voluntariamente lá, você não precisa nem segurar naquela vara. Sabe o que vai acontecer? Seus músculos das costas começarão a ter câimbras. O seu diafragma começará a não conseguir mais funcionar e fazer você respirar, e você vai ter que se erguer até que o seu ombro e tórax fique à altura suficiente para que você consiga respirar. E aí você desce de novo. E você sobe e desce. Por isso que quebravam os pés dos crucificados para apressar a sua morte. Porque na verdade o crucificado morria porque não conseguia simplesmente mais levantar-se para respirar. E aí, meus irmãos, depois de falar diversas frases na cruz, tenho sede. Depois de falar, filho, eis aí a sua mãe, mãe, aí está o seu filho, para João e Maria. As duas últimas palavras de Jesus, na verdade no grego é uma palavra só, teletestai. Está consumado. Sabe o que significa isso? Que a minha e a sua eternidade estão garantidas. Está consumado. A doença não tem mais poder sobre a minha vida, a morte não tem mais poder sobre a minha vida, eu não preciso mais da religiosidade, eu posso abrir mão do meu orgulho porque está consumado. Ele já pagou tudo aquilo que precisava ser pago. Você não precisa mais carregar culpa.
Você não precisa mais viver debaixo da culpa, da acusação de nenhum pecado. Você não precisa mais se comparar com ninguém, porque você é e deve ser só aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque 3 dias depois, na verdade, se você contar bem, são 3 dias judaicos, né? 3 períodos cerimoniais. 3 dias depois, Maria vai ao túmulo. Maria, que tinha tudo para ser uma pessoa que vivesse sobre culpa, sobre preconceito. Era uma adúltera, era uma pecadora. Mas ela vai até o túmulo e encontra o túmulo vazio. Aí ela se vira de forma tão ingênua para o jardineiro e pergunta: Senhor, sabe onde colocaram o meu mestre? Aí Jesus se vira para ela e ela diz: Rabone, meu mestre. E aí, meus irmãos, nós somos hoje o fruto desses acontecimentos que eu tão rapidamente quis narrar para vocês. Por quê? Porque nós servimos a Jesus, o Deus da esperança, também na nossa eternidade. Mas a nossa eternidade, querido, começou no dia que você conheceu a Jesus. Porque naquele dia, ele já disse: ainda na carne, você já vai viver uma vida abundante. Ainda na carne, no corpo, você já vai viver a eternidade. Ainda aqui, você vai viver um pouco daquilo que você viverá lá. E aí um dia você poderá se despedir desta vida sem nenhum medo. Talvez provavelmente você não terá que cantar numa fogueira enquanto o seu corpo é queimado como John Huss. Talvez você, como Tertuliano, não terá que receber os seus algozes na sua casa e convidá-los para participar da sua última refeição. Talvez você não terá que pedir para ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro, por se achar indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Provavelmente você não terá nenhuma desses destinos. Mas, querido, que essa noite você saia daqui cheio de esperança. Não esperança vazia, como quem joga na loteria. Não da esperança vazia de quem recebe um diagnóstico, está 70% pela cura e você se agarra àquele 70%. Não a esperança vazia de que alguém diz: calma que eu vou falar com fulano, eu vou conseguir um emprego para você. Não a esperança vazia de que alguém diz: não, acho que esse ano sai um aumento para mim. Não a esperança vazia de alguém que disse: eu te amo, e você está achando que ele ou ela vai casar com você. Não. Porque todas essas esperanças podem muito bem nunca se cumprirem. Mas a esperança que nós falamos essa noite nessa mensagem, ela é absolutamente certeza de que irá se cumprir. Porque aquele que prometeu nunca mentiu e nunca mentirá. Como disse o próprio Tertuliano, como exigiram dele que negasse a Jesus, como é que é? Isso é um ancião, é um velhinho dizendo: eu tenho servido a ele toda a minha vida, 80 e tantos anos. E meu Senhor e Mestre nunca me fez nada de mal. Como eu o negaria? E Tertuliano foi morto por causa da sua fé. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa cheia de esperança. Querida, eu não sei como anda a sua vida em tantos detalhes, né? Sei alguns superficialmente. E aqueles que ouvirem essa gravação, eu provavelmente não sei nada. Mas uma verdade eu sei. Não há motivo para você viver em desânimo. Não há motivo para você viver em desespero ou em depressão. Não há motivo para você viver sem esperança quando você serve ao Deus que você serve. Quando você anda com o Senhor com quem você anda. Desde que você verdadeiramente confie nele
desde que você verdadeiramente ande com Ele, desde que você verdadeiramente entregue a sua vida a Ele. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Como é bom, Senhor, te servir. Como é maravilhoso te conhecer. Como é maravilhoso te pertencer. E essa noite, Senhor, nós te agradecemos, porque assim como Paulo se dirigiu à igreja em Tessalônica e disse: eu não quero que vocês vivam como os que não têm esperança. E aí ele começou a ensinar sobre a volta de Jesus. Essa mesma esperança, Senhor, hoje está sendo restaurada, fortalecida, avivada, reaquecida em nossas vidas. Porque, Deus, a nossa esperança não está nos nossos bens, no nosso dinheiro ou em qualquer outra coisa. Mas a nossa esperança está porque nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro, a nossa vida até aquele dia. Senhor, nós te entregamos essa noite todos os nossos medos. Nós entregamos, ó Deus, ao Senhor, aos teus cuidados, todas as tentativas do inimigo de nos amedrontar com a doença, com a morte, com a religiosidade, com o nosso orgulho, com o que quer que seja. E essa noite, ó Deus, nós vamos para casa leves, aliviados, porque nós novamente ouvimos o Senhor dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu peso, a minha carga, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. E eu ouso acrescentar: descanso da esperança para as suas almas. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.